Você acompanha agora a bênção do dia. Momento de reflexão e oração com o Padre Alessandro Bobbington, da Arquidiocese de Londrina. Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Maria vivia em oração. Maria, provada no sofrimento. Sexta-feira, 24ª semana do Tempo Comum. Hoje, bênção para as mulheres que evangelizam. As mulheres que evangelizam. Por quê, padre? Você vai entender no evangelho de hoje. Prepare-se aí para rezar junto com o padre. Hoje o evangelho está em São Lucas, no capítulo 8, versículos de 1 a 3. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana, e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e a seus discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje ressalta a presença das mulheres no ministério e na missão de Jesus. Jesus andava por cidades e povoados e em suas andanças fazia principalmente 2 coisas. Primeiro, pregava a boa nova do reino de Deus e segundo, realizava sinais. Os 12 apóstolos sempre estavam com Jesus, mas havia também mulheres no grupo de Jesus, havia também mulheres discípulas que seguiam o Mestre Jesus. A primeira a ser mencionada no texto de hoje é Maria Madalena. Diz o texto que dela Jesus havia expulsado 7 demônios. Aqui talvez um paralelo, uma referência implícita aos pecados capitais, aos 7 pecados capitais, ou seja, os pecados raiz. A tradição posterior da igreja identifica esta Maria Madalena como sendo a mesma mulher do evangelho de ontem. Você se lembra? Aquela pecadora que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e ungiu os pés do Senhor com um precioso perfume. O evangelho de hoje ainda cita Joana, esposa de um alto funcionário, Susana, mas fala de várias outras mulheres que seguiam Jesus e também ajudavam Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Esse evangelho nos revela a importância das mulheres no discipulado de Jesus. A valorização das mulheres foi algo muito forte no ministério de Jesus. São muitas as situações, as circunstâncias em que Jesus traz a mulher por uma situação de valorização, de protagonismo. A primeira aparição de Jesus ressuscitado se deu a quem? A uma mulher. Justamente essa Maria Madalena aí do evangelho de hoje. Esse detalhe não é algo insignificante, mas ao contrário, é algo carregado de profundo significado. Maria Madalena é a primeira discípula que vai anunciar aos outros que Jesus ressuscitou. Em uma sociedade tão marcada pela situação de inferioridade exercida pelas mulheres no tempo de Jesus, a presença das mulheres no ministério, na missão dos discípulos de Jesus, foi no mínimo uma grande novidade para aquela época. Também hoje, precisamos reconhecer a grande importância da presença das mulheres na vida da igreja. Quantas e quantas mulheres que também hoje se dedicam à missão,
ao discipulado, ao serviço do reino de Deus, ministérios, pastorais, catequese, na vida religiosa. Eu me atrevo a dizer, sem medo de errar, o que seria das nossas paróquias, das nossas comunidades, se não fossem as mulheres. Olha, que jamais exista em nós qualquer tipo de intolerância, de discriminação em relação à participação das mulheres na vida da igreja. Claro que as funções, os encargos podem ser diferentes e distintos, assim como foi no grupo dos discípulos de Jesus, mas tudo seja em vista da complementariedade que deve nos conduzir à unidade. As mulheres são uma grande bênção, uma grande força na vida da igreja, não só na igreja, das famílias, então nem se fala. Que hoje, à luz desse evangelho, as mulheres se sintam fortalecidas para assumirem cada vez mais a sua missão, seu protagonismo na família, na ação evangelizadora da igreja e na sociedade. Vamos rezar. Hoje, a bênção para as mulheres que evangelizam. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Evangelho de hoje nos mostra a presença das mulheres como discípulas de Jesus. Mulheres que também depois evangelizaram, anunciaram o Cristo, levaram a boa nova do reino de Deus, da palavra de Deus, a tantas pessoas, lugares e situações, também hoje, Senhor. Quantas mulheres no mundo inteiro, quantas mulheres na igreja, nas comunidades, quantas mulheres que recebem esta bênção todos os dias e compartilham, retransmitem essa bênção também para tantas outras pessoas. Isso é uma forma também de evangelizar. Mulheres abençoadas, mulheres que foram tocadas pela palavra de Deus e que levam também esta palavra aos corações de tantas pessoas. Mulheres que evangelizam suas famílias, marido, filhos. Mulheres que evangelizam pela palavra, mulheres que evangelizam pelo testemunho de vida. Que desça sobre você, mulher evangelizadora, a bênção do Deus de infinito amor, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. E Deus abençoe as mulheres. Eu fico por aqui, um grande abraço e fique no colo da mãe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, ensina-me a ser assim, como filha, em Deus tudo esperar. Mãe querida, vem comigo caminhar. Ó Maria, roga a Jesus por mim.